Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Câmara analisa mudanças no licenciamento ambiental. O desafio é, mais uma vez, aliar desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente. Para discutir como resolver essa equação, a Câmara Debate recebe os deputados Alessandro Molon, do PSB do Rio, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Deputados, obrigada pela presença. Deputado Colato, primeira coisa, é possível aliar os dois? É possível preservar o meio ambiente e garantir desenvolvimento econômico? Com certeza pode. Nós já fizemos o Código Florestal Brasileiro, né, em 2012. Com isso, fez-se uma mudança muito grande dentro da questão ambiental. Se falava que não poderia se mexer nisso, mas levamos 10 anos para resolver essa questão. E hoje nós temos um novo Código Florestal Brasileiro, que é um dos mais rígidos do planeta. Inclusive, os projetos que serão implantados, que serão o maior projeto de reflorestamento e preservação ambiental do mundo. E isso fez com que se mudasse aquele conceito que não poderia se mexer, que ia ser destruído. Ao contrário, o Código Florestal Brasileiro veio para melhorar, para facilitar, para proteger o meio ambiente. Agora, o que nós queremos? Você respeitar as leis que existem, né? Que é o Código Florestal, a lei do solo, a lei dos agrotóxicos, enfim, tudo que mexe com o meio ambiente, mas você poder desburocratizar a questão das licenças ambientais. Por isso, nossa discussão em cima do projeto 3729, que é de 2004, né, com várias emendas, idas e vindas, ele pode trazer essa desburocratização para facilitar a liberação das licenças ambientais. Você tem hoje obras, por exemplo, hidrelétrica, que levam 10 anos para você fazer a liberação. Obras públicas mesmo, hoje nós temos montanhas de obras paradas por falta de licença ambiental. E também na área da agricultura, que é a única que faz realmente a preservação do meio ambiente. Veja, nós temos 20% das áreas das propriedades brasileiras que são áreas de reserva. Todos os parques brasileiros, que são os parques criados, não chegam a isso. Então, o brasileiro é preservacionista, mas o agricultor é que realmente entra com a conta. Ninguém deixa 20% da sua propriedade, como é no Sul, para preservar o meio ambiente, o 35% no Centro-Oeste e 80% na Amazônia. Ninguém da área urbana faz isso, ninguém gasta um centavo a não ser o poder público. Então, nós queremos o quê? Nós queremos agilizar esse processo, dizer que nós estamos fazendo a nossa parte, fizemos o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, por conta dos agricultores, né? Não houve gasto do governo em cima disso, e nós temos todo um processo agora, através do Código Florestal Brasileiro, que é você fazer o PRA, que é o Plano de Regulação Ambiental. Você faz o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, daí faz o Plano de Regulação Ambiental, por conta dos produtores. E aí ele vai ter um certificado ambiental, né? E em cima disso, quem está regular com o Código Florestal Brasileiro, com a legislação, ele não precisa ter licença todas as vezes que ele precisa fazer alguma atividade. Por exemplo, na agricultura você planta 3 vezes por ano, né? Se você precisar tirar uma licença ambiental, cada vez que você vai fazer uma planta, uma cultura, você vai burocratizar, você vai inviabilizar a agricultura e vai levar um custo para o consumidor ainda maior. Então nós temos todo um processo aí, queremos agilizar esse processo, ninguém está flexibilizando, ao contrário, nós estamos usando a legislação, mas nós precisamos desburocratizar para dar agilidade nesse processo da licença ambiental, que nós precisamos andar urgentemente, porque o Brasil está travado nesse processo ambiental em todo o país. Deputado Molon, o senhor concorda que esse projeto aqui na Câmara, ele desburocratiza preservando? Eu concordo que é possível e necessário conciliar desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente. Mas eu considero que isso não está bem equacionado nesse projeto que se quer aprovar. Esse projeto, a meu ver, ele desmonta a legislação do licenciamento ambiental a um ponto em que se coloca não apenas a preservação do meio ambiente, mas a própria vida humana em risco, né? Veja que com o atual sistema de licenciamento ambiental, mesmo com ele, nós já tivemos o crime ambiental de Mariana, acabando com a vida de dezenas de pessoas, com uma cidade, com uma região, com um ecossistema que estava equilibrado,
mesmo com o atual sistema de licenciamento. Imagina se nós tivermos um sistema mais frouxo do que o atual. Então, eu considero que é necessário agilizar, mas eu considero que isso se faça colocando gente para trabalhar na licença ambiental e não acabando com a lei. É verdade, se a gente tiver uma lei que não exige a licença ambiental para nada, vai ser muito mais rápido fazer qualquer coisa. Mas qual é o risco que se corre com isso? Quais serão as consequências? Nesse projeto, isso não está bem equacionado. Por exemplo, no campo da agricultura, da pecuária, né, citados aqui pelo deputado Colato, né, nós temos nesse campo, no projeto de lei, a inexigibilidade, ou seja, acaba-se com a exigência de qualquer licença ambiental para qualquer atividade agrícola ou pecuária de qualquer porte em qualquer lugar. Isso não é razoável. Quer dizer, é claro que o pequeno agricultor é um caso, o grande agricultor é outro. É claro que a repetição de determinada cultura não faz sentido você, para uma nova semeadura da mesma espécie, portanto, o mesmo tipo de produção, você exigir 3 licenças. O senhor tem toda a razão, não seria razoável para cada semeadura se exigir uma nova licença, isso não faz sentido, mas não acabar com a exigência para qualquer atividade agrícola e pecuária de qualquer porte, em qualquer lugar. Isso não faz sentido, quer dizer, isso significa simplesmente acabar com o sistema de licenciamento. Nós temos que aperfeiçoá-lo, algumas coisas que podem e devem ser melhoradas, nós temos acordo nisso, mas isso não está bem equacionado nesse projeto. Embora ele esteja tramitando na casa há muito tempo, o último parecer dele, do último relator que agora deixou a casa, porque era suplente, o deputado Mauro Pereira, o último relatório é um relatório que nunca foi debatido em nenhuma audiência pública. Portanto, a cada relator novo ele tem uma nova forma e, apesar do projeto original ser antigo, o texto atual nunca foi debatido numa audiência pública. Então, nós queremos debatê-lo com especialistas, ouvindo os dois lados, né, por uma questão democrática, para que ambas as visões possam se apresentar, mas com a devida tranquilidade, não na correria para aprovar qualquer coisa. Bom, o deputado Molon estava falando troca de relator recente, agora o deputado Maurício Quintela Lessa. O deputado Colato, o senhor já está em negociação com ele? Já tem alguma notícia de se ele vai mudar, se ele já tem prazo para apresentar um relatório? É verdade. Na verdade, nós temos 3 relatórios, né? O Ricardo Trípoli, mais um da Agricultura e o outro do Mauro Pereira, que é da Fiscalização e Controle das Finanças, né? Então, agora nós estamos tentando ver se conseguimos conciliar. Então, na verdade, que não teve audiência pública. Nós discutimos nas 3 comissões, isso tramita esse processo há muito tempo e ele não vem trazer qualquer dificuldade em você aplicar a legislação. Ninguém está mexendo na legislação, deputado Molon. Por exemplo, você tem a Lei Complementar 140 que define competências. O que o município faz, o que o Estado faz, o que a União faz, né? E dentro desse aspecto, o Código Florestal é bem claro, e junto com a Lei Complementar 140 diz o seguinte, que o que for competência do município, que estiver nos limites do município, é o município que faz a licença. O que tiver entre 2 municípios é o Estado. E o que tiver nas fronteiras, entre estados ou a fronteira internacional, é a União. O que nós estamos discutindo aqui é uma discussão forte que é a tipologia. Qual é o tipo de impacto ambiental para fazer aquele empreendimento? Essa é a discussão. Por quê? O Estado tira do município a competência quando ele achar que a tipologia é a competência dele. A União tira do Estado quando a tipologia é dele. 95% dos licenciamentos ambientais é feito pelos estados e municípios. Então, você não está tirando nada de competência nem de legislação, você simplesmente está usando a legislação e não se retira nada, o impacto é o mesmo, e não é verdade que está liberada a agricultura. A agricultura, nós estamos pedindo a liberação para aquelas atividades temporárias e também aquelas fixas, que são as florestas. Florestas, plantios anuais e tal. Nas questões, por exemplo, de confinamento, suinocultura, onde você tem uma concentração maior de resíduos ambientais, consta que nós vamos trabalhar com isso. O que nós não podemos é deixar que aconteça o que está acontecendo hoje. Para você tirar uma licença ambiental, você tem que ter vários órgãos, né, que sejam ouvidos nesse processo. O IFAM, o ICMBio, o IBAMA, o INCRA, a FUNAI, e aí você fica amarrado nesse processo. O IBAMA libera, a FUNAI não se manifesta. Então, o que nós queremos? Nós queremos
que esses órgãos possam se manifestar com tempo determinado, né? E se eles não tiverem, não forem impactados, não tiverem influência dentro daquele projeto, eles não têm que ser consultados, apenas você faz o teu trabalho e eles não têm que fazer aí essa licença, que é o que está travando esse processo todo. E nós entendemos que isso é que está assegurando. Mas a legislação nós estamos mantendo. Então, a Lei Complementar 140, ela está acima do projeto de lei ordinária que nós vamos votar aqui, né? E nós não podemos abrir mão de que você regrida nesse processo de descentralizar a licença ambiental, que é o pouco que está andando no Brasil ainda é isso. Nós temos milhares de usinas hidrelétricas paradas, que o Brasil precisando de energia. Nós temos milhares de projetos públicos, chega-se ao ponto de pedir licença ambiental para um tapa-buraco, por exemplo, de asfalto. Hoje a legislação exige isso. Então você para tudo, não anda, e é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos desburocratizar respeitando a legislação, é isso que nós queremos fazer, nada mais disso. E a discussão já está grande, é forte, o novo relator deve fazer uma discussão com outras entidades. Nós tivemos, por exemplo, nesta semana, aí uma discussão com o Ministério do Transporte, Ministério da Minas e Energia, que disseram que não foram ouvidos, querem também entrar nesse processo, né? O pessoal da construção civil, embora houve discussões enormes e inúmeras em todos os locais, eles se acham fora e não se acham contemplados pelo projeto. Então, essa discussão do Quintela, que é o nosso relator agora, é você buscar essa conciliação. Se não houver consenso, os pontos que não têm consenso, vai para o voto, e essa casa está aí para fazer isso, né? Para votar e aprovar aquilo que não é consenso e aprovar o projeto que nós precisamos destravar o Brasil, e é isso que nós queremos. Deputado, já vou te passar a palavra, nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já. Câmara Debate está de volta, hoje conversando sobre licenciamento ambiental com os deputados Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Deputado Molon, o deputado Colato estava falando sobre descentralização, fixação de prazo para a emissão de licença. O senhor acha que isso é possível? O problema é que, quando se fala de descentralização, ao se tratar da competência dos estados, se está querendo delegar aos estados a possibilidade de determinar que tipo de exigência se pode ter para conceder licenças ambientais ou não. Isso vai levar a quê? Isso vai levar ao mesmo processo que nós temos em termos fiscais. O que existe hoje no Brasil? Uma guerra fiscal entre estados. Estados que querem atrair empresas, reduzem exigências fiscais, dão isenções, incentivos fiscais, para disputar empresas entre si. Então, cada estado abaixa mais as exigências até atrair, por exemplo, uma montadora de automóveis para esse estado. Isso vai se reproduzir na área ambiental se isso for delegado aos estados. Ou seja, os estados vão começar a reduzir exigências ambientais para atrair determinadas atividades. Só que isso não é bom para o Brasil. Ou seja, a gente vai colocar em risco a preservação do meio ambiente e a vida das pessoas, porque os crimes ambientais impactam na vida humana, não é uma questão só para a fauna e para a flora, é também para a vida humana. Isso vai trazer sérias consequências. Então, o Brasil está fazendo um esforço enorme para acabar com a guerra fiscal entre os estados, porque já entendemos que isso não é bom para o país, né? Isso é bom para as montadoras, que ficam fazendo essa barganha até ir para algum estado em que ela fica 100 anos sem pagar nenhum tipo de tributo. Esse caso de 100 anos existe. Foi no meu estado, no Rio de Janeiro, que se atraiu uma montadora, dando a ela 100 anos de isenção, 100 anos de isenção tributária. Vamos imaginar isso na área ambiental. Será que é isso que a gente quer? Que os estados vão reduzindo as exigências até atrair determinada atividade, determinada empresa, determinada indústria? Porque essa questão do licenciamento não é só para a área agrícola, para atividade agrícola, é para qualquer atividade industrial, agrícola, pecuária, para abertura de rodovias, por exemplo. Então, isso impacta em várias dimensões, de forma que este tipo de descentralização, descentralizar esse tipo de atribuição, eu não considero bom. Por quê? Porque isso vai levar a uma guerra ambiental entre os estados e quem vai pagar o preço por isso será a população.
Outro aspecto que o deputado Colato destacou, que eu acho que é importante esclarecer, diz respeito a essa participação de órgãos. De fato, o atual projeto ele reduz a participação de órgãos na opinião, na emissão de pareceres sobre determinados tipos de licença. As entidades que estão sendo excluídas estão vendo sérios problemas nisso e as populações por elas protegidas. Então, por exemplo, as populações indígenas não desejam que a FUNAI deixe de ser ouvida em uma série de emissões de licenças. E há uma redução do papel da FUNAI, como também de outros órgãos no projeto. E, por fim, essa questão que o deputado Colato citou, da declaração, da adesão. Eu acho muito preocupante num país como o Brasil, em que a gente ainda tem a inobservância de muitas leis, você permitir que as pessoas, na prática, declarem que estão cumprindo a lei ambiental e seja uma espécie de autolicenciamento, porque o projeto, no fundo, prevê um pouco disso. A desnecessidade da licença mediante a autodeclaração, a autoadesão do empreendedor a determinado tipo de regra. Ele declara que ele está cumprindo a legislação ambiental. Ora, se com a licença prévia nós temos visto os graves crimes ambientais que têm acontecido, vamos imaginar se isso passar apenas pela declaração, que as pessoas simplesmente comecem o empreendimento e digam que estão observando a lei ambiental, né, as leis ambientais. É razoável, faz sentido a gente acreditar que isso vai levar a um maior cumprimento da lei? Eu, infelizmente, não acredito nisso. Eu vejo com muita preocupação essa espécie de autolicenciamento. Por isso, nós somos contra o projeto no formato em que ele está. Agora, aceitamos discutir o tema do licenciamento. Nós também queremos aperfeiçoar o licenciamento, mas não para torná-lo mais frouxo. Nós queremos torná-lo mais rigoroso e mais ágil. Agora, para isso é fundamental ter gente. Se a gente não tem gente no serviço público brasileiro para dar as licenças, que é um trabalho, como disse o deputado, de análise, de pareceres, imagina se a gente vai ter gente para fiscalizar a autolicença no campo. Quer dizer, isso demanda muito mais gente, muito mais tempo para as pessoas irem ver se de fato a lei está sendo obedecida. Então, aqui também eu acho que o nosso desafio, e acho que isso é um desejo comum, de ter um serviço público mais eficiente, também nessa área. E isso passa por equipar o Estado com recursos técnicos, mas também humanos. Tem que ter gente trabalhando. Então, nos órgãos ambientais, tem que ter concurso público, tem que ter gente qualificada para dar os pareceres, para dar as licenças. Então, é uma questão de pessoal, não é uma questão apenas da lei. A lei tem que ser melhorada, mas tem que ter também gente para aplicar a lei, para dar licença, para analisar. Nisso, acho que nós temos consenso. Precisamos de mais gente fazendo isso, para ter um serviço público mais eficiente. Deputado, o senhor concorda que é possível, é preciso fortalecer o Estado nesse ponto e é possível melhorar a fiscalização? Eu acho que é impossível nós termos gente para fazer a fiscalização, para fazer esse trabalho centralizado em Brasília. Haja visto o que está acontecendo aí. Por que deu todo esse problema da corrupção? Porque o dinheiro ficou em Brasília e aí o olho cresceu e houve mão grande nesse processo. Então, a questão ambiental é a mesma coisa. Ninguém vai vir aqui em Brasília para rezar na catedral, tem que rezar em cada cidade dele, cada estado que tem a sua igreja lá. Esse é o princípio da descentralização. Então, a questão de você ter a homologação das licenças ambientais, nós não estamos pedindo para que a FUNAI, FAM ou o ICMBio saia fora desse processo. Nós estamos dizendo que quando houver influência da obra ou da ação nessas áreas, que impacta essas áreas, tem que ter a licença, tem que ter a manifestação dessas entidades. Só que a entidade não pode ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos na gaveta, como acontece hoje com a FUNAI. A FUNAI simplesmente não responde. O IBAMA dá licença, pede para a FUNAI não responde, deixa na gaveta lá. E a coisa engessou o processo todo, nós temos aí toda uma situação. Então, essa licença ambiental que nós temos que fazer, ela por Estado, é aquela história, né? Eu confio mais no Estado e no município do que na questão nacional. Cá para nós, corrupção, os desvios, a responsabilidade é muito menor. Por quê? Porque os técnicos que estão lá no Estado conhecem a nossa realidade. Você não pode pegar alguém da Amazônia e fazer licença ambiental na Mata Atlântica, em Santa Catarina, né? Você tem que ter gente, e esse é o espírito do Código Florestal Brasileiro, né? Está aqui na Lei 2.651,
dizendo o seguinte, que você tem que respeitar as peculiaridades de cada região para você poder fazer a licença ambiental. Não acredito que vai haver mais facilidade. Por quê? Porque as leis são as mesmas. O Estado não pode criar uma lei lá por conta dele. Ele tem que respeitar o Código Florestal. Ele tem que respeitar a Lei Complementar 140, a lei do solo, da água. Então, na verdade, ele não vai facilitar nada. Ele vai aplicar a lei, simplesmente vai agilizar esse processo. Ninguém está dizendo que não vai precisar de licença. Nós não colocamos isso, não está escrito em lugar nenhum do projeto que não vai precisar de licença. O que nós estamos dizendo é que para a agricultura, nas culturas anuais, daquilo que você tem que fazer, o feijão, arroz, plantar 3 safras por ano, você não precisa estar lá toda hora tirando licença, né? O que você precisa é ter, quando você tem alguma coisa que impacte e que não seja uma área consolidada, você tem que ter a licença normal. Agora, você não pode ficar esperando que a União vai fazer uma licença quando não vai, né? Nós temos aí casos e casos, 10, 15 anos, para você liberar uma obra, uma hidrelétrica, uma estrada. Então, nós precisamos agilizar esse processo. Essa é a questão que a gente está tentando colocar dentro do processo, sem desrespeitar a lei. E você dizer que vai fazer, então, a licença ambiental em 5.800.000 propriedades rurais, né? Mais 5.570 municípios que têm todos os problemas ambientais, que, aliás, o problema ambiental no Brasil não é na área urbana, não é na área rural. A área rural é água limpa, ele preserva a floresta. Agora, na cidade, nós pegamos aí um rio Tietê, que é um esgoto a céu aberto, só para dar um exemplo, né? Então, o problema ambiental está na cidade. E quem faz alguma coisa para preservar o meio ambiente por conta própria? O Estado tem que fazer. Então, o que nós dizemos que é você faça a questão de licenciamento dentro das normas e que se fiscalize. Agora, como é que você vai fiscalizar esse país do tamanho que é, 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Com gente contratada pelo poder público? Você tem que delegar isso e cobrar a responsabilidade, fazer auditorias. Como é que o Receita Federal controla, por exemplo, quem faz declaração de imposto de renda? Né? Você faz a declaração, depois ele vai fazer a fiscalização, e a fiscalização ela é pontual. Não tem como você fiscalizar todas as declarações do brasileiro, assim como na área da agricultura. E na área das cidades, porque é a coisa física, você tem que ir lá, tem que ver como é que é o solo, fazer análise, ver a água, ver a floresta, ver o enquadramento do processo, ver o resultado. O Brasil é assim, você vai lá, complica a vida para ele implantar o processo e depois abandona, não tem mais fiscalização. Nós queremos que faça o contrário, você tem normas para cumprir, você vai implantar e aí você vai ser fiscalizado com o resultado da tua atividade, que é aí que você está com o resíduo da poluição, do esgoto, de todo esse processo da questão ambiental. Mas no Brasil hoje se faz o inverso, por isso não funciona, né? As próprias águas. Nós temos hoje, no máximo 15% de tratamento de água de esgoto. O resto vai para onde? Vai para dentro das águas. E não é lá no interior, é na cidade. Se um agricultor jogar um dejeto suíno na água, ele vai preso. E nós, aqui na cidade, jogamos todo o nosso esgoto para dentro dos rios e não acontece nada. Deputado Molon, para encerrar, vai. Só 2 observações rápidas. Por exemplo, a FUNAI, a demora da FUNAI. Não se trata de uma sabotagem deliberada da FUNAI às licenças. Com certeza é. Não é não, é falta de gente. Se você for olhar a quantidade de servidores concursados que tem na FUNAI designados para isso, é um número irrisório. Então, de fato, demora, porque não tem gente. Outra observação, não se trata de querer que todas as licenças sejam emitidas pela União. O problema não é a emissão da licença. Hoje, municípios e estados já emitem licenças ambientais, dependendo do tipo de atividade e da sua competência. A questão é, devem os estados estabelecer regras próprias, leis próprias, sobre como dar licenças ou não? Aqui é a nossa divergência. Quer dizer, Mas não é isso que tem no projeto. Nós estamos com um projeto nacional para dar diretrizes nacionais e os estados têm que respeitar. Mas permite que os estados estabeleçam critérios diferentes das regras da lei maior. No nosso entendimento, excessivamente. Né? Portanto, aqui eu entendo que a União deve ter regras claras. Os estados vão dar licenças com base nas exigências da lei nacional. Isso está escrito na Lei Complementar 140, deputado. Está definido exatamente o que cada um faça. Então, não tem como você mudar isso. Por essas razões, nós somos contra o projeto do jeito que está. E ele foi debatido em outra comissão, por exemplo, na Comissão de Meio Ambiente,
o parecer do deputado Trípoli. O parecer do deputado Mauro Pereira não foi objeto de nenhuma audiência pública. Nenhuma. Então, por exemplo, se o deputado Quintela apresentar um novo parecer, vamos fazer uma audiência pública na CFT para debatê-lo. Vamos chamar os dois lados, vamos fazer esse debate lá com o especialista. E aí podemos fazer o projeto avançar se houver consenso. Ok, deputados. Bom, esse assunto continua, a gente vai continuar com o novo relator debatendo e acompanhando aqui no Câmara Debate. O Câmara Debate termina aqui, o programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pschit, que conversei com os deputados Alessandro Molon, do PSB do Rio, e Valdir Colato, do PMDB catarinense. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.